começando o nosso encontro de hoje com ele, o nosso pastor Luiz Alberto Boaventura, 57 anos. Estamos começando aqui o podcast Boaventura. Vou falar com ele, casado com a nossa pastora Cristina Boaventura e pai do pastor Luiz Alberto Boaventura Júnior, pastor Júnior, aos 19 anos de idade. Obrigado pelo carinho, por estar conosco hoje, pastor. É bom, é uma honra poder estar aqui com vocês nesse início desse podcast do Boaventura. E, como o senhor falou, casado há 23 anos com a pastora Cristina Boaventura e pai do pastor Júnior Boaventura, foi o pastor mais novo do Brasil. Tenho mais 2 filhos, né, que é o Glauco e a Bruna. E para mim é uma honra poder estar com vocês hoje aqui, participando, podendo contar um pouco da minha história. Conta pra gente aí, pastor, como foi essa iniciativa, de onde surgiu o desejo de o senhor ser candidato, pré-candidato pelo partido União Brasil hoje, pela primeira vez, é isso? Sim, pela primeira vez que eu venho como pré-candidato a vereador por Nova Iguaçu, mas já estou inserido na política há muitos anos, né? Meu pai foi candidato a vereador em 1988, ficou como suplente na época e trabalhei muito ao lado do meu pai na época como política. Desenvolvemos muitos projetos espalhados pelo Rio de Janeiro e também venho dentro da minha igreja, da minha denominação, sempre apoiando, sempre por detrás apoiando, dando suporte aos pré-candidatos, aos candidatos. E quando chegou agora, há mais ou menos 4 anos atrás, eu recebi o convite do nosso presidente para que eu viesse como pré-candidato a vereador dentro de Nova Iguaçu. Escolhi o União Brasil porque hoje vejo um partido com grande possibilidade, né, de realizar esse projeto, esse sonho, então por isso escolhi União Brasil dentro de Nova Iguaçu. É um partido que com certeza o senhor vai ter assim um trabalho maravilhoso a desenvolver, que nós temos lá deputados envolvidos, né, em fazer uma política séria, uma política clara para beneficiar ao povo de Nova Iguaçu. Bom, no caso, dentro de casa, como é que a esposa recebeu essa notícia aí, pastor Luiz Boaventura sendo pré-candidato a vereador? Como é que a esposa recebeu essa notícia aí? Minha esposa está aqui do meu lado, pastora Cristina Boaventura. Ela é uma grande ajudadora dentro de casa, no meu ministério. E, assim, é uma pessoa que, desses 23 anos que nós estamos casados, foi sempre apoiando os meus projetos, meu ministério. E quando eu recebi o convite, quando eu falei para ela que tinha aceitado o convite, prontamente ela se prontificou a ajudar e hoje é uma peça fundamental, né? Ela, meu filho, a minha família é uma peça fundamental dentro dessa pré-candidatura. E a pastora? O que a senhora tem a dizer, pastora? Hoje a senhora está ao lado do pastor Luiz Alberto Boaventura, a senhora receber essa grandiosa responsabilidade de continuar representando ele hoje numa sociedade abrangindo um pouco mais, sendo da igreja, indo para a localidade, que a senhora já faz isso por excelência, eu tenho certeza. Como é que a senhora se sente nesse momento? Como pastora, nós já desenvolvíamos, né? O pastor ele já desenvolve esse trabalho social com as pessoas. E quando veio a notícia, né? Quando ele conversou sobre a pré-candidatura, eu fiquei apreensiva dele ser um possível pré-candidato da igreja. Eu fiquei apreensiva e tudo nós oramos ao Senhor. Eu fui orar ao Senhor porque ele não falou, mas o pai dele foi candidato a vereador, mas a família, né, a minha sogra, meus cunhados, sobrinhos, eles perderam o avô, ele perdeu o pai na política. Meu sogro ele foi assassinado, né, no ambiente político. E quando eu conheci meu esposo, né, tinha pouco tempo que tinha acontecido isso com o pai dele. Então, meu filho tem 19 anos e não conheceu o avô. Então, isso marcou muito a família. Então, foi algo que nós nos convertemos, né? Pastoreamos igrejas, pessoas, sempre ajudamos pessoas na área social,
Nós sempre fomos assim, usados por Deus como um canal de bênção para mudar a vida das pessoas por essa área. Pessoas sem documento, pessoas sem certidão de nascimento, pessoas que não conhecem seus direitos. E nós sempre auxiliamos as pessoas, né, nessa área. Mas ser pré-candidato, isso pesou, porque pela história que tinha acontecido com meu sogro, pela família carregar isso, né? É algo que a minha sogra, ela, né, sente, ela fala por causa disso, fala sobre isso. A bisavó do meu filho, já falecida, mas quando ela estava viva, a gente tinha na casa dela a foto do filho dela com o número de vereador, estava lá colado na sala dela. E então, meu filho cresceu vendo a foto do avô dele com o número de candidato. Então, isso é forte na família. E aceitar esse desafio, tem que orar. Correto. Nós oramos muito para o Senhor, só se o Senhor, se for a tua vontade, se o Senhor estiver à frente. Então, foi algo que nós oramos e a família, e Deus respondeu. Nós estamos nesse projeto, porque, em primeiro lugar, eu creio que é um projeto que nasceu no coração de Deus para ser bênção para a nossa família, para ser bênção para as pessoas. O pastor, ele cuida da parte espiritual, né? Mas também tem a parte social. Né? E quando chega nessa parte, a gente fica realmente aquém, né? A quem recorrer, a quem vai pedir socorro. A senhora acabou de falar uma coisa agora muito importante. Tem muitas pessoas que ainda não têm nem sequer certidão de nascimento, quando precisa de algum encaminhamento médico. Hoje, por exemplo, um meu afilhado de casamento correu com a filha dele às pressas à procura de um hospital, que a filha dele está cometida numa enfermidade, e você vai conversar com o político, e o político usa uma plataforma hoje que é a saúde, que é um direito do povo para poder se reeleger, para poder se engrandecer, ganhar sim os seus devidos votos. Eu não concordo com isso. Eu não concordo também com isso, porque são direitos do povo. E às vezes muitas pessoas até me perguntam sobre ação social. Eu faço ação social há mais de 13, 14 anos. Sempre gostei de fazer esse trabalho social, né? Ajudar o povo, porque é como a minha esposa falou, isso já está dentro de nós, está no nosso sangue como pastor, de ajudar. E eu sempre trabalhei ajudando, rodando o Rio de Janeiro todo. Nós temos um ônibus da nossa igreja, que é conhecido como ônibus do Projeto Lucas, onde eu tenho um consultório dentário, tenho um outro consultório que pode ser usado para várias especialidades. Nós ganhamos esse ônibus numa convenção da nossa igreja lá em Santa Catarina, mais ou menos 13, 14 anos atrás, e eu fui responsável de trazer esse ônibus para o estado do Rio de Janeiro, que hoje nós temos aí uma média de 18 ônibus, né, 18 unidades espalhadas pelo Brasil, né, que é ligado à Secretaria-Geral de Missões da nossa igreja, que desenvolve o trabalho social dentro dos estados. E aqui no Rio de Janeiro, eu sempre desenvolvi isso no estado todo, em vários municípios. Então, isso está dentro de mim. Eu sempre gostei de trabalhar porque, por exemplo, o ano passado, no ano de 2023, eu consegui atender dentro de Nova Iguaçu uma média de 3.700 pessoas. E dentro dessas 3.700 pessoas, bota aí umas 400 pessoas, mais ou menos, que tinham um sonho de regularizar sua vida, né, conjugal. Pessoas que viviam juntos há 10, 15, 20 anos atrás, mas não tinham condições financeiras de ir a um cartório, pagar as custas para realizar o seu casamento. É caro. E muitas delas têm o direito, por causa da sua renda, né, tem um teto mínimo que dá direito à isenção, e muitos não conheciam esse benefício que eles tinham. E através do projeto, da ação social, nós podemos, né, dar várias isenções em parceria com o Estado, Prefeitura. Correto. Para que essas pessoas pudessem realizar os seus sonhos. E é gratificante, pastor, quando a gente olha para uma pessoa, eu tenho vários testemunhos, vídeos, de pessoas que depois de casados, eles ligam para a gente, mandam áudios, agradecendo que conseguiu realizar um dos seus sonhos. E eu me sinto assim, bem assim, realizado, né, de poder participar do sonho das pessoas e ajudar as pessoas. Correto. Mas como pastor, se tem um limite, né, pastor? Sim, hoje o senhor está
à frente e já há muito tempo como pastor, casado com a nossa pastora Cristina, e nós observamos que o amor arde em seu coração, e nós observamos na Bíblia que por aumentar a iniquidade do mundo, esse amor estão esfriando. Hoje o amor das pessoas está baseado dentro do dinheiro, da fama, se o camarada é famoso está do lado, se não tem nada deixa de lado, mas eu fico observando que o amor ele está ardendo dentro do teu coração ao próximo. Observamos agora há pouco tempo, não está aqui no nosso release aqui de perguntas, essa chuva forte teve em Nova Iguaçu, muitas pessoas perderam tudo, é onde entra o poder público, né? Onde entra o vereador, onde entra um prefeito, um deputado, para trazer emenda para o município, porque foi um caos total, não só em Nova Iguaçu, como também Queimados, Japeri, Miguel Pereira, foram afetados pela chuva. E tendo um vereador que é de fato envolvido com a sociedade, envolvido com a comunidade, fica mais fácil você poder resolver. E tem que ser uma pessoa que tem uma carta branca, de conversar com o governador, de representar junto ao executivo da cidade, do estado, em Brasília, né? Tem esse leque aberto de conhecimentos, e o senhor, como tem um nome leve, vamos dizer assim, vai ter essa facilidade caso seja eleito. É verdade, né? Pastor. O que acontece? Essas tragédias têm acontecido dentro de Nova Iguaçu, em outros municípios do estado do Rio de Janeiro. É uma coisa que o vereador, ele não faz obra, mas ele fiscaliza. A função do vereador hoje é fiscalizar. E assim, a gente vê hoje o descaso, né? Porque são obras que não aparecem. Você fazer um saneamento, fazer uma dragagem de rios, né? Eu acho que mais correto, a prevenção, porque a gente não tem poder para controlar a natureza. As chuvas, elas vêm, né? Ainda mais hoje, com tudo que nós estamos vendo no meio ambiente, esse descontrole do meio ambiente, nós estamos vendo essas grandes catástrofes, né? Grandes chuvas, enchentes, mas eu acho, a minha opinião, que o vereador ele tem que fiscalizar isso. O vereador ele tem que ter iniciativas de cobrar isso da prefeitura, né, fiscalizar para que seja feita, né, as prevenções, para que seja feito obras. Né? Eu não posso esperar vir um temporal, né, vir as chuvas e aí ver as pessoas sofrendo, todos os anos as mesmas coisas, pessoas perdendo tudo, pessoas que trabalharam, que sacrificaram, né, para comprar uma geladeira, um fogão, e a gente vê os vídeos, né, as pessoas perdendo tudo. E todos os anos, quase sempre nos mesmos lugares. Então, por que não prevenir? Por que não fazer um plano de ação para que, quando vier, a gente sabe que os meses são sempre os mesmos. É janeiro, fevereiro, esses meses que nós estamos vivendo agora, que são os meses de chuva dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, por que não se prevenir antes? Por que não em outubro, setembro, começarmos a fazer as dragagens dos rios, as contenções, né, limpeza de saneamento, esgoto, tudo para que isso não venha acontecer? É isso que o vereador tem que fiscalizar, porque a função dele no legislativo é fiscalizar. Correto. E o senhor falou uma coisa muito importante, fiscalizar, e também tem aquela questão de criar projeto de lei. Mas tem pessoas que recebem essa missão de criar projeto de lei, de fiscalizar, que no meio do caminho ele tem aquela perdida, ele perde o foco, né? Mas eu vejo que o senhor é um homem sério, um homem que tem uma visão ampla acerca que para cuidar do povo. Uma coisa que eu quero perguntar para o senhor vai ser vereador, caso seja eleito, de bairro ou do município? Não, eu vou ser um vereador de todo o município. Sim. De todo o povo. Correto. Porque, como pré-candidato hoje, né, é o povo que vai votar. Então, eu estou aqui para atender todo o município de Nova Iguaçu, a todas as pessoas, né, para cuidar verdadeiramente de um município. Correto. Porque eu ainda acredito que há esperança para esse país, para o nosso estado, para o nosso município. Eu ainda acredito que se possa fazer uma política séria. Eu ainda acredito que a gente possa fazer uma política sem se corromper. Até porque, primeiro,
eu, como pastor, tenho uma coisa que eu tenho que zelar por isso. É o nome de Deus, o nome de Jesus. Amém. Eu carrego uma bandeira que... Então, todas as minhas ações, todos os meus atos, eu tenho que pensar muito bem antes de fazer. E eu carrego essa bandeira, mas, independente da minha bandeira, eu vou governar para todo o município. Eu estou vendo aqui no registro. Para todo o povo. O senhor tem 15 anos atuando como superintendente da região de Nova Iguaçu. Isso abrange quantas igrejas? Na verdade, 15 anos eu venho dentro do ministério da Igreja Quadrangular. Dentro de Nova Iguaçu, a minha história é um pouco engraçada, né? Assim, tudo volta na minha vida para Nova Iguaçu. Há 23 anos atrás, eu comecei a namorar minha esposa numa festa em Nova Iguaçu. Fomos convidados para uma festa, tudo a ver, né? Num sítio em Nova Iguaçu, e nós começamos a namorar. Aí o meu filho, o pastor Júnior Boaventura, né, o sonho dele sempre foi jogar bola, futebol, e ele jogou uns 4 anos, mais ou menos, pelo Nova Iguaçu, né, disputou alguns campeonatos, viajou o Brasil por outros times, mas tudo focado dentro de Nova Iguaçu. E, na verdade, o meu ministério ele começou lá na Zona Oeste, mas Zona Oeste, Campo Grande, ali Estrada de Madureira, estão bem ligados um no outro, e eu comecei a cuidar, mais ou menos uns 7 anos atrás, de algumas igrejas ali pela Estrada de Madureira, quilômetro 32, 35, 37, e comecei a desenvolver um bom trabalho, graças ao nosso Deus, e aí recebi o convite do meu presidente, né, que é o meu mentor, para mim ir para toda Nova Iguaçu, para mim ir para o centro de Nova Iguaçu, para cuidar das igrejas, né, quadrangulares. Isso há quantos anos atrás? Então, eu venho desenvolvendo esse trabalho de uns 4 a 5 anos atrás, dentro de Nova Iguaçu. Então já se entende que não tinha nada a questionar acerca de política. Vou botar por causa de questão política. Deu para ver que o teu chamado não tem nada a ver com questão política. Isso aqui estamos tratando de coisa espiritual, da vida ministerial do pastor Luiz Alberto Boaventura, não é isso? Para deixar bem claro aí para o pessoal que está nos assistindo agora, que tem pessoas que têm essa forma de pensar, porque é pastor vai ser candidato. Não, o senhor é pastor, já tem esse chamado, é de Nova Iguaçu, e hoje recebeu um convite para vir pré-candidato a vereador. Agora, o senhor que escolheu o partido? Olha, a gente começa a fazer uma análise, né? Começa a estudar, e assim, eu achei que União Brasil, dentro do que pudesse me atender, principalmente que hoje tem um grande amigo, que é o Clébio Lopes Jacaré, que é o presidente do União Brasil dentro de Nova Iguaçu. Sim. E o nosso pré-candidato a prefeito dentro de Nova Iguaçu, né, depois de um bom bate-papo, boa conversa, ele me convidou para fazer parte do União Brasil e eu aceitei, né? Mas uma coisa interessante, pastor, que você falou antes, né? Todos os segmentos hoje têm os seus representantes. Independente, né, da igreja evangélica, igreja católica ou qualquer outro tipo de religião, escolhe um representante. E assim, eu como pastor, né, e líder de uma denominação dentro de Nova Iguaçu, eu quero ser o representante desse povo e de todo o povo de Nova Iguaçu, né? Correto. Mais do que justo. Eu fico observando, pastor, que muitas pessoas me perguntam, essa questão de política igreja, como é que funciona isso? Um dia eu estava conversando com os amigos em um determinado lugar, uma reunião, um bate-papo, uma resenha, como estão dizendo aí hoje. E lá conversando com o povo, aquela coisa, aí um levantou a mão e falou assim, não, tem um pastor aí que esse homem é sério. Aí eu, poxa, a anteninha ligou, né? Coloca aquela... Eu observei o bate-papo ali, a pessoa não era evangélica, como até hoje não é, e ele citou o nome desse então vereador da cidade. E eu fiquei olhando assim e falei, rapaz, que legal. Passou o tempo, eu encontrei esse vereador. Não, ele já não era mais vereador do município, e eu apertei a mão dele e falei assim, a paz do Senhor, meu pastor. Aí ele me deu a paz do Senhor.
eu falei assim, quero relatar algo para o senhor aqui. Aí ele é mesmo, tanto tempo atrás, eu estava num bate-papo, devia ter umas 4, 5 pessoas, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado através da tua vida. Aí ele parou assim, ele tem mania de parar com a mão aqui assim, cruzada assim na frente do peito, na barriga, tal, segurando, olhando para mim. E eu falei, ele, qual foi o assunto? Rolou um assunto que política e junto com o evangelho não combina. Mas ele falou que tinha um candidato, tinha um vereador do município que ele confiava, que era um pastor, e falou o nome do Senhor. Na hora o pastor chorou. Ele glorificou o nome do Senhor. Porque em todo momento nós somos monitorados. Olha, pastor, esse é um tabu, né, que tem que ser muito quebrado ainda nos dias de hoje, porque para mim a maior referência para mim é a palavra de Deus, a Bíblia. E se a gente for para a Bíblia, a história que inclusive, né, o mundo inteiro se baseia muitas das vezes, ou quase sempre, ou sempre através da Bíblia, nós podemos ver que desde o início está inserido a política dentro do povo de Deus, né? Nós vemos homens que se destacaram, né, no Evangelho, como nós temos hoje a consciência que o corpo de Jesus, ele não ficou jogado ali, não é por causa de um senador. Um senador cuidou do corpo de Jesus. Nós vemos um jovem como José que se transformou como governador dentro do Egito. E quando José foi governador, quem é conhecedor da Bíblia, o senhor conhece bem a Bíblia, a gente sabe que José ele não beneficiou só o povo dele. José foi bênção para o Egito, José foi bênção para os outros países ao lado do Egito, né? E também ajudou o povo dele. Correto. Então, assim, é interessante. Eu gosto muito da história de José, porque muitas vezes as pessoas falam, pastor Boaventura, o senhor vai beneficiar só os evangélicos? Não, eu estou aqui para governar como pré-candidato, depois se for eleito, para governar para todo o povo, para ajudar todo o povo, para beneficiar todo o povo. Porque quando a gente vê a história de José, né, os países vizinhos foram beneficiados através da administração de José. Correto. Ele não beneficiou o povo dele, ele beneficiou toda a população, inclusive o Egito. Então isso para nós mostra que, né, como qualquer outra pessoa que almeja, né, um dia estar na política, ou os pré-candidatos que são de outros segmentos, eu tenho certeza que o pensamento deles também é para cuidar do povo, para cuidar da população, não para um grupo específico. Porque aí está totalmente fora do contexto do que é política, né? Correto. Tem pessoas que realmente eles saem do contexto. Bom, vamos dar uma pausa, daqui a pouquinho nós estamos voltando aí para o segundo bloco do podcast Boa Ventura. Já a gente volta. Já estamos de volta. Voltamos aí para o segundo bloco do podcast Boa Ventura. Peraí aqui, chamar o filhão do nosso pastor, Grande Júnior, 19 anos, pastor de igreja, homem de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Júnior, como é que você está, garotão? Tudo bem. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, por estar aqui falando. No caso, estar aqui representando no podcast Boa Ventura, meu pai está aqui. É um grande prazer estar aqui nessa conversa. Como o senhor falou, tenho 19 anos, sou pastor, sou casado. Casei tem 3 meses, tenho 3 meses casado com a Lívia Boaventura. A gente até fica zoando ela, que agora adicionamos o nome Boaventura nela. E com 19 anos, o que falar sobre a trajetória de pastor. No caso, sempre na igreja, eu lidero uma juventude lá na igreja, sou líder de jovens, e sempre as pessoas perguntam, né, como você é pastor com 19 anos? E teve todo um processo, eu tive que começar a estudar, eu comecei a estudar com 15 anos, e na nossa igreja, com 1 ano de instituto teológico, você pode ser levado ao obreiro, só que você tem que passar por toda uma prova de postulante, todo ano tem na igreja, e essa prova, você tem que passar na prova, por uma entrevista, e tem que passar por tudo isso. E eu passei por tudo isso, até tive uma nota bem alta na prova, eu gabaritei a prova e fui muito bem na entrevista também.
E com 16 anos eu tive que ser emancipado, tive que passar por todo um processo e fui levado a pastor. Até explicando porque às vezes as pessoas estranham, né? 19 anos, já é pastor, então esse foi o caminho. Rapaz, é uma responsabilidade muito grande. Agora, Júnior, fala pra gente. Hoje você, 19 anos, casado, líder de jovem, e me contaram aqui nos bastidores que você é jogador profissional e jogou no Nova Iguaçu Futebol Clube. E agora, recentemente, o Nova Iguaçu desclassificou o time do Romildo Moraes. O Vasco da Gama foi desclassificado. Como é que surgiu na sua vida, Júnior? Você, tão jovem, né? Tu passou agora essa parte sua, que você foi chamado já com 15 anos de idade, começou a se preparar para o seu ministério. Eu acho muito bonito, você está de parabéns. Hoje tem muitos jovens aí procurando fazer outras coisas, alimentar a carne e não a sua vida espiritual, né? Com os desejos da carne que o mundo oferece. E você se separou, rapaz, recebeu o chamado, matou no peito, como diz aí na gíria do futebol. Saiu jogando. E saiu jogando. Então, como o senhor falou, no caso, eu joguei futebol de alto nível, de alto rendimento, como a gente fala no meio do esporte. Eu joguei futebol de alto rendimento desde os meus 9 anos até jogava futsal. A gente treinando futsal, passei pelo futsal do Bangu, passei pelo futsal do Maran. Já joguei federado no Bangu e no Nova Iguaçu. Já joguei algum tempo também no Boa Vista. E em uma competição eu disputei pelo Fluminense lá na Argentina. Só que pelo Nova Iguaçu, eu joguei uma partida contra o Nova Iguaçu na época pelo Bangu. Se eu não me engano, a gente estava na categoria sub-13 na época. E eu joguei e o Nova Iguaçu se interessou pelo meu futebol na época. Eu sempre joguei de zagueiro. E eu fui, o Nova Iguaçu me convidou. Eu fui para o Nova Iguaçu, fiz um período de treinos lá. E fiquei no Nova Iguaçu e passei desde os meus 13 até os meus 15 no Nova Iguaçu. 13 até 15 foi isso. E o Nova Iguaçu, ele foi um clube que abriu as portas, é um clube que tem uma estrutura imensa. Para quem conhece o clube do Nova Iguaçu, o CT do Nova Iguaçu, ele tem uma estrutura que muitos clubes grandes não têm. Sendo sincero, já fui no CT do Vasco, já fui no CT do Botafogo, e o único clube que bate de frente em questão de categorias de base com o Nova Iguaçu é só o Flamengo, porque o investimento que o Nova Iguaçu tem, o Nova Iguaçu tem um investimento muito bom na base, o Nova Iguaçu tem um CT absurdo, e tanto por isso que o Nova Iguaçu está tendo esse retorno. Quem já convivia no clube sabia que alguma hora ia chegar esse tempo do clube ter a vitória, do clube chegar. Tanto que o treinador do Nova Iguaçu, o Carlos Vitor, o Cal, ele foi meu treinador na época no Sub-14, e ele foi profissional, o Cal, ele foi meu treinador. E eu fico vendo o pessoal, ano passado teve o Léo Jacó, que foi do meu ano 2005, esse ano tem o Di Maria, que é um ano mais velho que eu, o Lucas Cruz, no caso, ele é 2004. Então teve todo esse processo, eu parei, quando veio a pandemia eu parei, exatamente com 15 anos, comecei a estudar para ser pastor, mas treinei muito tempo no Nova Iguaçu, joguei muitos campeonatos pelo Nova Iguaçu, e o Vasco sempre foi freguês. Sempre foi freguês, né? O Vasco sempre foi o time dos 4 grandes o mais fraco. Isso foi um acidente de percurso, daqui a pouco você passa. Vamos lá. Toda essa tua trajetória sempre teve um homem de Deus, uma mulher de Deus do seu lado. E como é que você recebeu essa notícia do seu pai, pré-candidato a vereador? Hoje ouvir isso de uma pessoa que cuidou, te acompanhou em toda essa tua trajetória, lidando com jovens, futebol, escola, leva, pega, treino, tem que comprar chuteira, meião, isso não é barato, é um valor absurdo, né? Lógico que você sabe que tem que ter aquele empenho, tem que ter aquela dedicação, seu pai sempre do teu lado. Daqui a pouco o Júnior se encontra com seu pai, e seu pai fala assim: Júnior, papai recebeu um convite, eu vou aceitar esse desafio, porque o povo lá fora precisa de um homem que tenha a minha altura, o meu conhecimento técnico, o meu conhecimento político, para que eu possa continuar cuidando de vidas. Como é que você recebeu essa notícia? É muito curioso. Minha mãe esteve aqui falando sobre a parte da ligação política com a nossa família, e como minha mãe falou, eu não cheguei a conhecer o meu avô, mas muitas pessoas da minha família chegam a comentar, o meu pai comentava, meu avô também jogou muita bola por muito tempo, e muitas pessoas comentavam que eu parecia muito com meu avô. Sim. Jogava de zagueiro, tudo isso, mas tirando essa parte do futebol, eu não conheci meu avô e, no caso, cresci sabendo que meu avô tinha sido candidato e tudo isso. E eu sempre gostei de política, desde criança. Eu acho que eu tinha uns 7, 6 anos, 8 anos. Desde criança eu sempre acompanhei política.
na época do Lula, na época da Dilma, de presidente, na época de eleição para prefeito, eleição para governador. Eu sempre gostava de parar em casa, parecia um velho que parava em casa e ligava a televisão e via o tempo político. Sempre fiz isso, minha mãe sempre via, minha mãe ficava olhando, e eu gostava de chegar em casa da escola para ver as campanhas políticas, observar o que cada um falava e ver o tempo. Eu observava que... E eu era pequeno, não tinha muita noção, né, do que era isso, e eu olhava e via... esse fulano tem mais tempo de televisão, esse aqui tem menos tempo. Eu sempre observei essas coisas assim, eu vi debates políticos, sempre gostei de pesquisar sobre. Meu pai é uma pessoa que, no caso, eu parando e estando mais velho, você olhando para minha história de vida, eu não tenho nada do que reclamar da minha criação, sobre o que meu pai foi, nunca me faltou nada. Meu pai sempre fez de tudo, eu sempre ouvi ele parando e falava para mim assim... tudo que às vezes o meu pai deixou faltar para mim, eu nunca vou deixar faltar para você, eu vou fazer até melhor. E ele cumpre com isso desde o dia que eu nasci. A gente não teve uma vida de muito luxo. No caso, a gente pode dizer que a gente tem pessoas que têm muito luxo, muitas coisas, só que lá em casa nunca faltou amor, nunca faltou... A gente sempre... Nunca faltou comida, nunca faltou nada. E eu sei que esses dias agora, esse mês passado, eu peguei um livro de anotações, um diário que minha mãe fazia durante a gravidez, e no diário tinha algo muito curioso que eu já observava, e no diário estava escrito que minha mãe falava: mamãe tá aqui cuidando de você enquanto tá grávida, e o papai, ele dizia assim, e o papai tá trabalhando muito para você ter o de melhor. E meu pai sempre foi esse cara. Você está falando sobre a parte do futebol, eu treino desde criança. Meu pai poucas vezes foi nos meus jogos, poucas vezes meu pai estava nos treinos, mas eu sempre tive indo pro treino de carro. Meu pai sempre esteve se dedicando, trabalhando, porque minha mãe dirige, então minha mãe sempre foi comigo para todo quanto é lugar, mas alguém tinha que botar a gasolina. Alguém tinha que comprar o carro. Isso. O meião, alguém tinha que comprar o meião. Até o papai. E o meu pai nunca deixou faltar. Ele já dava o cartão de crédito sem limite. Aí minha mãe aproveitava e comprava o meião e pagava a unha. Aí fazia os dois juntos. Não vai explanar agora esse momento. Mas rola esse negócio aí também. Isso aí. Já deixava pago pra logo mais. Né? Isso aí. Então meu pai, ele nunca deixou faltar. A gente sabe, pra quem disputa futebol de base, o Nova Iguaçu, ele é um clube diferenciado por conta disso. Então eu tô vendo aqui, desculpa. Sim. Eu tô vendo aqui nesse debate que eu tô falando com uma pessoa especial, que é o nosso pastor Luiz Alberto Boaventura, que além de ser um grande homem de Deus, ele é um pai exemplar, né? Dá para as pessoas que estão em casa entender isso, que da mesma forma que ele cuida por excelência da sua família, sendo assim eleito, ele vai cuidar do povo. Isso é muito importante, né, pastor? Olha, pastor, eu aprendi, né, principalmente com a palavra de Deus, que aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. Então, assim, eu sempre tentei fazer de tudo, né, pela criação dos meus filhos. E eu falo até que o Júnior foi o mais beneficiado, que é o caçula, né? Mas minha filha também teve tudo também. Mas uma das coisas que acho mais importante você deixar para os filhos é um legado, né? As pessoas, o teu filho olhar para você e falar assim, não, eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai é uma referência. Eu nunca, quando ele jogava bola, eu sempre falava para ele, olha, a bola, né, o futebol tem que andar sempre ao lado da Bíblia, de preferência a Bíblia sempre acima da bola. Falei, Deus pode te levar em lugares que você jamais imaginou. Como ele falou, trabalhava, né, para poder ajudar, para poder financiar o sonho dele, viajou várias vezes, né, foi para Rio Grande do Sul, foi para Argentina, e na época assim, a base não financiava, eu tinha que custear. Mas a melhor coisa que eu poderia deixar para ele era um legado, né? E assim, quando ele decidiu por si próprio, não foi eu nem a mãe, ele decidiu por si próprio que ele ia escolher a ser pastor, o ministério. Eu levei um susto, levei um baque, né? Que era o sonho dele, jogar bola de uma hora para outra. Ele falou assim, a partir de hoje eu quero ser pastor, quero ser igual ao senhor. Isso, por dentro a gente fica alegre, né? Porque todo mundo quer. Todo pai quer que o filho acompanhe, correto, que puxe. Mas eu sabia que ele tinha um sonho dele, né? Mas
Eu falo, a melhor coisa que a gente pode deixar para um filho é um legado, uma história, né? E o filho olhar para nós e falar, não, meu pai marcou a minha história, meu pai deixou algo, né, que eu possa trazer para os dias de hoje. Então, eu me alegro de poder ter participado da vida dele. E assim, eu acho que tudo é o amor. Correto. Pastor, eu fico observando que dentro de uma campanha de um município é muito difícil. Eu concorreria aí uma cadeira para deputado estadual com uma facilidade muito grande. Agora, vereador, um pré-candidato como vereador, é um pouco mais complicado acerca de você vir candidato, falar com a Dona Maria. A Dona Maria tem um sobrinho dela que também é candidato, e tem um primo do outro amigo também é pré-candidato, e você fica naquela condição ali. Mas eu vejo que você é uma pessoa que já tem muito tempo dentro da cidade, já conhece muitas pessoas, já tem vários projetos que o senhor acompanha isso na igreja, mas sendo eleito vereador, quando se senta na cadeira de vereador, o senhor está lá com seus pares, né? Você tem um projeto que depende do companheiro para votar ali com o senhor, para que aquele projeto possa ser aprovado e assim virar lei dentro do município. Eu vejo que o senhor, com certeza, não vai ter essa dificuldade, né? Olha, pastor, realmente, como eu falei, eu trabalho com política há muitos anos, e uma das coisas mais difíceis é para vereador, né? Principalmente em alguns municípios, mas nada que você não consiga vencer com muito trabalho, com muita dedicação. E assim, eu falo, hoje eu sou pré-candidato, mas a partir de 6 de outubro, depois de eleito, eu vou dizer para você, o povo, a população, ele vai ver uma maneira diferente de se trabalhar. Porque a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou ter um gabinete ambulante nas ruas, ouvindo as pessoas, né? Vendo a necessidade das pessoas, né? Eu vou ser aquele vereador, depois de eleito, que realmente eu vou fiscalizar aonde está sendo gasto o dinheiro público. Porque uma das coisas que eu gosto muito é de administrar. Hoje, né, eu administro a minha igreja, a minha região, as outras igrejas, e procuro fazer tudo o mais correto possível, né, para que hoje eu digo que um pastor ele não pode ser só a parte espiritual, ele tem que ser um gestor. E o vereador também, ele precisa, né, ter conhecimento, né, do que ele faz. Eu estou fazendo um curso hoje de gestão pública, eu estou me aperfeiçoando para que quando sentar naquela cadeira, né, eu possa saber o que vou fazer para beneficiar a população. Eu acho muito importante, né, a gente nos capacitar, nos preparar para algo que a gente vai exercer mais na frente, né? Pastor, uma coisa que acontece, pastor, quando as pessoas têm um chamado ministerial e surge esse convite para vir candidato, pré-candidato, aceita de bom grado, e depois que eles são eleitos, a primeira coisa que ele faz, não digo o senhor, né, é abrir mão do chamado. Eu já vi vários assim, irmãos em Cristo, companheiros nossos de ministério que fazem isso. Isso, como é que o senhor enxerga isso, pastor? Olha, isso é uma grande preocupação minha, porque quem anda do meu lado, quem trabalha comigo, sabe que eu não abro mão de ser pastor. Pastor é uma vocação, uma coisa que eu amo. Se eu tivesse que voltar a escolher tudo de novo, eu escolheria ser pastor. Se eu tiver que escolher entre uma coisa ou outra, eu quero ser pastor. Mas eu digo que a história de cada um é diferente. E a minha história não é a mesma dessas pessoas. Eu pretendo desenvolver um bom trabalho. Muitas das minhas funções, né, não tenho nenhum problema, porque eu tenho uma mulher ativa do meu lado, tenho um filho ativo. Dentro do ministério eu posso passar as atribuições para eles, dividir algumas atribuições, né, mas não abro mão de aos domingos à noite
eu estar no altar, diante de um púlpito, pregando a palavra de Deus. A não ser quando for convocado para uma viagem, alguma coisa, né, que decorrer da minha função. Mas, fora isso, domingo geralmente é o nosso dia de folga, né, o dia que Correto. nós temos para descanso. Eu prefiro, em vez de descansar, estar na igreja pregando a palavra de Deus, até porque eu não me vejo fora da igreja. Eu não me vejo distante da igreja. Então, isso aí é uma coisa que a minha história é diferente de outra. Isso Até é muito porque importante. é igual eu falo assim, eu não quero falar de fulano, ciclano, Não. que não fez nada. Eu quero saber o que eu vou fazer daqui para frente. Eu, como pré-candidato, eu tenho os meus projetos, eu tenho um plano, né, para apresentar, né, mais na frente, mas eu posso fazer tudo isso esquecendo as pessoas. Eu não estou aqui para dizer o que fulano não fez, fulano. Eu quero mostrar o que eu vou fazer. Eu estou tentando trazer aqui algumas perguntas que as pessoas que estão agora em casa assistindo, no trabalho, tá na faculdade, está dentro da condição, gostaria de perguntar para o senhor, porque isso é notório, isso acontece muito, tá? Sim. Atualmente o senhor é superintendente da região de Nova Iguaçu, conta com aproximadamente 70 igrejas e em torno de 10 mil membros. Haja tempo, hein? Como é que atende telefone, como é que cuida desse povo, como é que o senhor está ativo aí nessa área e está jovem com os seus 57 anos de idade? Tudo isso é uma equipe, né? Meu Deus, é uma equipe, rapaz. né? Hoje nós temos essa quantidade de igreja, tem outros superintendentes, né? Eu estou como coordenador do projeto Aviva, Nova Iguaçu, e tudo a gente consegue administrar quando a gente monta uma boa equipe. Quando a gente tem pessoas boas, capacitadas ao nosso lado, tudo se torna mais fácil. Então já mostra o senhor sendo eleito vereador, você já tem isso em mente de montar uma equipe estruturada para poder fazer com que as coisas venham a acontecer, né? Já está preparado. Isso é o principal, né? Você ter uma equipe com pessoas capacitadas em cada área, cada departamento que você quer desenvolver alguns projetos, você precisa ter pessoas capacitadas. Eu acho que uma das coisas, um erro que muitas pessoas cometem, às vezes é colocar pessoas que não são capacitadas em algumas funções. Então, assim, todo líder, todo gestor, ele precisa trabalhar com pessoas capacitadas. Capacitado. E sem contar que o senhor também aqui é líder, coordenador estadual dos homens. Amigo, vou ser sincero para você que está em casa. Você, quando lida com mulheres, as mulheres são bem mais ativas que os homens. Verdade. Mas eu quero aqui parabenizar todas as mulheres que estão nos assistindo agora. Você pastora, você missionária, você do círculo de oração. Opa, isso. Mandar um abraço para você, porque vocês estão de parabéns. Agora, se tratando de coordenar homem, tem que tirar o coelhinho da cartola, porque, pastor, eu sou homem, assim como funciona. Nós temos um projeto missionário, a gente toca a trompete de Sião. Quando tu vai olhar assim, só tem 2, 3 do teu lado. Tu monta uma consagração de manhã, tu olha para a igreja, tem 30, 40 mulheres. É verdade, pastor. É uma realidade. Eu, por exemplo, não posso eu dizer como a Igreja do Evangelho Quadrangular, a força dela é as mulheres. Porque a nossa fundadora foi uma mulher. Né? Uma mulher, na décadas, 100 anos atrás, onde não tinha voz, onde não tinha quase que expressão. E essa mulher, a fundadora da nossa igreja, ela está entre as 100 celebridades dos Estados Unidos. Então, eu quero já aproveitar você que está nos assistindo, parabenizar pelo mês de março, que foi o Dia Internacional das Mulheres. Vamos aplaudir, por favor. E só que está na produção pode aplaudir também, tá? Nós, homens, não fazemos nada sem as mulheres. Claro, perfeito. Mas as mulheres também não fazem nada sem nós. Correto. O ponto... Sabe qual é o melhor do homem? Sim. É a mulher. Claro. Sabe qual é o melhor da mulher? Não. É o homem. É um homem. Um completa o outro. Completa. Mas liderar os homens, eu estou há 13 anos como coordenador estadual dos homens, não é uma tarefa fácil, não. É uma tarefa árdua, mas prazerosa. Eu, quando assumi essa coordenadoria, disseram que ia ser muito difícil, que eu ia encontrar muitas barreiras. Mas, olha, eu não trouxe isso para a minha vida e não aceitei essa palavra, não.
Eu trabalhei bastante, no início não foi fácil, né? Encontrei muitas barreiras, dificuldades, mas fui pedindo sabedoria a Deus, estratégia para trabalhar com eles. E hoje nós temos, né, um bom trabalho dentro do estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos o último congresso agora em janeiro. Nós tínhamos mais de 1.000 homens lá no centro de convenções. E juntar homens não é fácil. Eu estou aqui até, trouxe sim, pastor, com sua permissão da fala, eu trouxe aqui até um momento para a gente poder sorrir, mas eu sei que os homens, eles, como o teu filho acabou de falar, temos as nossas atribuições, né? Nós somos o provedor. E muitos homens trabalham um pedreiro, outro motorista de ônibus, de aplicativo, outros são empresários, outros estuda, cuida da casa, está fazendo obra. Eu também sou homem, eu cuido da minha casa. Esse foi um momento de brincadeira e distração nossa aqui. Mas eu queria mesmo saber do senhor, porque é muito difícil ter essa batuta, ter essa regência, o senhor ter pessoas capacitadas ao seu lado, não só na questão espiritual, como também de conhecimento, para entender isso, porque tem pessoas que só falam assim, tem como você me ajudar acerca da obra? Essa não é a minha atribuição, eu não estou aqui para isso. E o senhor ter esse conhecimento de lidar, então o senhor está de parabéns, eu quero parabenizar o senhor aqui, tá? Quero até pedir uma salva de palmas, por gentileza, porque entrar na mente dos homens, mesmo com toda a atribuição que ele vem a ter, se eu trazer para dentro de um congresso, levar eles para o conhecimento e alcançar mais vidas, realmente é muito difícil. O senhor está assim preparadíssimo para que no futuro o senhor venha te abençoar com essa cadeira. O senhor, como pré-candidato a vereador, está mais do que preparado, né? Mais do que preparado com um projeto social, com toda a equipe, com a família estruturada, com os amigos do lado. O senhor sabe o que é rua, o senhor sabe o que é viver na bênção, sabe o que é viver na prova. Já atravessou aí por esse momento aí que você estava contando aqui em off aqui. Vou falar aí para você que está em casa para conhecer o pastor, um guarda-chuva no meio da rua, ajudando as pessoas. Isso foi um trabalho voluntário, isso que partiu do seu coração, não é isso, pastor? Isso aí é o amor, porque fazer o bem se esperar nada em troca, porque esses últimos dias agora, essa chuva, eu peguei muita gente na rua, levei para lá, levei para cá, pessoas que eu nem sei onde mais encontrar, nem onde ver. Isso tem que estar dentro de nós, querer fazer o bem. E uma das coisas que você falou, eu acho que todo líder, ele precisa preparar uma equipe. Eu acho que a função principal de um líder é preparar a equipe para trabalhar com você. Porque ninguém consegue governar nada sozinho. Eu não consigo governar a minha igreja sozinho, eu não consigo governar o meu município, as igrejas do meu município sozinho, eu não consigo governar essa coordenadoria estadual de homens sozinho. Todas elas eu tenho uma equipe para me ajudar, para poder trabalhar comigo, para desenvolver os projetos, né, que Deus vai me dando, eu vou conversando, a gente vai batendo um papo e vamos acertando, que o maior sucesso de um líder para mim é ter uma boa equipe, porque nem sempre, né, vai ser as minhas ideias, e muitas das vezes vai ser a ideia da minha equipe, que a gente junto, conversando, a gente vai colocar em prática, né? Hoje eu também cuido também do patrimônio do estado da nossa igreja no Rio de Janeiro. E as pessoas às vezes me perguntam, pastor, como é que você tem tanta atribuição? Né? Olha, talvez assim, a tarefa mais árdua é cuidar do patrimônio do estado. Que é mexer com papel, com documento. E assim, eu assumi essa coordenadoria de patrimônio da igreja uns 4, 5 anos atrás. E tinha muita coisa para fazer. Olha, muitas igrejas sem documentos, muitas igrejas, né, precisando ser regularizadas. E até hoje eu estou regularizando. Já posso dizer que já passei dos 70%, nós temos muitos patrimônios no Rio, e eu já passei de 70%, mas é uma tarefa muito árdua. Você precisa ter um pouco de sabedoria que vem de Deus, um pouco de paciência para lidar com os papéis, né? Tem dia que eu abro a mesa assim, é que papel para tudo quanto é lado, separar tudo, mas eu gosto do que faço.
Verdade. Porque tem pessoas que falam assim, a igreja é isenta, a igreja não paga. Não, não paga a igreja IPTU, aquela coisa toda, mas tem aqui ela essa não questão paga da IPTU, organização, né? Mas precisa se levantar o projeto, você precisa apresentar uma planta, legalização, para que venha a ter a isenção. E muitas, né, dos nossos pastores antigos com 70, 75 anos, eles não têm hoje mais essa sabedoria de fazer um croquis, de montar uma pasta com os documentos e ir até os órgãos, né? São direitos nossos, mas nós precisamos apresentar esse documento. E às vezes as pessoas falam, pastor, como você consegue resolver tudo isso? Eu falo, com a sabedoria de Deus. Isso é muito importante na vida. Pastor, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para fechar com chave de ouro com a sua esposa e agradecer meu grande amigo do coração, Júnior. Prazer enorme conhecer você nesse podcast maravilhoso, podcast Boa Aventura. Obrigadão, tá, Júnior? Daqui a pouquinho a gente volta. Beijo no coração. Estamos de volta com o nosso último bloco do nosso podcast Boa Aventura. Vamos fechar com chave de ouro. Agradecer o carinho de todos, do Júnior, do meu pastor, da minha pastora. Muito obrigado, pastor Luiz Alberto Boaventura. Muito obrigado, minha pastora do coração, Cristina Boaventura, por esse momento tão especial. Falamos aqui de projeto, falamos de futebol, falamos de o futuro do nosso município, falamos sobre as enchentes. Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer e pedir a Deus que nós vamos ter o próximo encontro, que você possa ter sido impactado com a glória de Deus na sua casa, que Deus continue te abençoando. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço nessa oportunidade. Falei um pouco de mim hoje. Ainda tem muito para me falar. Então, na próxima, você vai saber um pouquinho mais de mim. Aguarde, que eu ainda tenho muita coisa para contar. Pastora Cristina Boaventura, muito obrigado pelo carinho, obrigado por esse momento especial. Que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Deixa um abraço para o pessoal. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe a todos. Feliz de estar aqui, compartilhar um pouco da minha história, da minha família, do meu filho lindo que vocês conheceram aqui, né, que é fruto do nosso casamento, algo de Deus, algo especial. Família é tudo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à técnica. Muito obrigado a você, meu amigo de casa. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Até o próximo encontro do nosso podcast Boa Aventura. Deus te abençoe. Até o próximo. Forte abraço.